Continuando então, agora nós estamos pós-dilúvio, a terra começa a ser povoada pelos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. Lembrando que Cã foi amaldiçoado porque Noé, quando vem após o dilúvio e volta para a Suméria, ele traz os animais, ele traz as sementes que eles guardaram, ele vem com a caravana dele e planta vinhas, e dali a uns anos começa a produção de vinho. Numa dessas produções de vinho, ele tomou um pouco a mais, se embriagou, ficou nu dentro da tenda, provavelmente sozinho e nu dentro de uma tenda. O filho mais novo, que era Cã, entrou, provavelmente saiu e num tom de deboche contou aos outros irmãos, o que provavelmente causou a ira deles. Eles entraram de costas, Cobra e o pai, Noé, colocam para dormir. No dia seguinte eles contam o que aconteceu. Noé, muito irado, amaldiçoa Cã. Então essa maldição que foi lançada sobre Cã, ela repercute nas suas gerações. Isso é bíblico, isso é história da civilização. Então, os jeftanitas são aqueles lourinhos de olhos claros que dominam a arte, as ciências, a tecnologia, eles dominam grande parte do mundo, eles são formadores de opinião. Os semitas são ligados mais a Deus, são os caras de pele clara e cabelo preto. Esses são os semitas. Já os camitas não, os camitas têm a descendência de Cush, de Cush descenderam os japoneses, os chineses, os negros. Se você pegar naquela região, no lago, deixa eu pegar aqui, o Lago Príncipe, no Quênia, Uganda e Tanzânia tem um lago. Desse lago sai o rio Nilo e vai desaguar lá no Mediterrâneo. Quando esse rio Nilo está chegando próximo ao seu delta, existem lá 6 cachoeiras, dentre as quais 4 grandes cachoeiras. Na frente dessas cachoeiras vivia um povo, que eram os núbios, era um povo de cor negra, eram descendentes de Cush. Então o Simeão, que parece que gera os mongóis, os japoneses e chineses, pele, olhinho puxado, tudo sai dali. A cultura japonesa, a cultura chinesa, ela tem, assim, 90% dos elementos dela são os elementos que são encontrados na cultura hebraica. É uma coisa meio, se você pegar para fazer as analogias de lendas, de histórias deles, você sempre vai chegar nesse ponto. Vai ser engraçado, porque como os mongóis, japoneses e chineses, coreanos, eles tinham muito dessa cultura. Então Cã, ele infelizmente, amaldiçoado. Então você percebe que, por exemplo, o Japão, até a Segunda Guerra Mundial, é um país totalmente devastado. Ele era um país que não tinha a menor condição, ele era atrasado, completamente atrasado. Depois que ele perde a guerra, e após as explosões de Hiroshima e Nagasaki, o Japão parece que é proibido ter exército. Então eles investem em educação e você veja o que é o investimento na educação. O resultado, olha para o Japão hoje e babe, com uma nação que todo mundo venera porque é simplesmente maravilhosa. Mas eram atrasados até a Segunda Guerra. A África, que também são descendentes de Cã, os negros, até pouco tempo forneciam escravos, inclusive para nós aqui. Então, tem esse comentário, tem essa colocação na Bíblia e aponta para isso, entendeu?
Então, essas raças agora, elas são geradas. A gente está ali naquela região de Sinar, Suméria, eu vou estar mostrando num mapa. Vai ser, quando essa fita for editada, vai ser colocado o mapa, você vai ver aonde Deus criou o Jardim do Éden, de onde eles saíram, de onde nasceu Abraão. Abraão saiu ele provavelmente nasceu na cidade de Ur, em 1996 a.C. Encontraram documentos registrados em cartórios que falavam dessa época, do nascimento de Abraão. Nesse período pós-dilúvio, as civilizações começam a ser montadas. Então você imagina que Cush, que era filho de Cã, neto de Noé, teve um filho chamado Nimrod. Esse filho dele, Nimrod, aparece na Bíblia como era caçador valente perante Deus. Aparentemente, o que isso quer dizer é mais ou menos assim: o cara é folgado. Porque Nimrod foi o primeiro imperialista, o primeiro ser humano a juntar as pessoas debaixo de um domínio. Ele não queria que a população se separasse, ele obrigou todo mundo a se juntar. Ele pede para queimar tijolos e construir a Torre de Babel, uma torre alta, para afrontar Deus. Afrontar Deus. A ideia de Nimrod era afrontar Deus. Por quê? Se caso Deus quisesse inundar de novo a terra e matar as pessoas, não conseguiriam, segundo a cabeça do Nimrod, porque todos correriam para essa torre. Essa era a função dessa torre. E Nimrod, ele começa, há histórias sobre a sua vida. O que é fato sobre ele é que, quando Cush, o pai dele, morre, ele casa com a mãe dele, com Semiramis. Ele e a mãe são marido e mulher. E a mãe dele entende que o filho, o Nimrod, é um deus. Acha que ele é um deus, porque as pessoas acham. Porque o Nimrod, aonde ele se envolvia com lutas, com brigas, com caças, ele sempre ganhava. Nimrod era o bicho para isso. Nimrod não tinha para ninguém com Nimrod. Acredita-se, tem uma lenda judaica que diz, você lembra que Deus matou um animal para pôr a roupa em Adão e Eva, para esconder a nudez dele? Uma das lendas judaicas diz que essa roupa, ela transitou durante esse período, terminou na mão de Noé caiu na mão de um dos seus filhos e Nimrod teria tomado posse. Então essa roupa, por ter sido feita por Deus, ela teria algumas propriedades meia fora do comum. Então quem enfrentasse não venceria, qualquer animal que ele caçasse ele matava, ele poderia ser atacado por qualquer bicho que ele rebentava. Então alegavam que poderia ser essa roupa. Não é bíblico isso. São lendas judaicas que falam disso. O fato é que Nimrod começou a criar um império de cidades-reinos. Acade, Calné, Nippur. Ele juntava Babel, ele juntava essas cidades, não deixava que as pessoas saíssem dali, ele mantinha o domínio sobre elas, e as pessoas o temiam como um deus. Exatamente, ele era temido como Deus. A mãe dele, dado aos fatos que aconteciam, também achava que ele era um deus. E ela acaba se casando com o próprio filho. Porque a ideia dela era que, se ele era um deus, ele começa... o Nimrod se coloca para aquela população da época, para essas primeiras civilizações, como Deus Sol. E a mãe dele, que agora é esposa, se coloca como Deus, a deusa Lua. Então o casal está perfeito, porque todo mundo, quando passa por eles, se dobra, treme, fica nervoso e ele mantém o domínio. Acontece que um dos filhos de Noé, o Sem, que era mais ligado a Deus, começou a observar essas arbitrariedades de Nimrod. E numa dessas afrontas que Nimrod fazia a Deus,
Sem não perdoa. Foi para cima dele, matou ele, esquartejou Nimrod e espalhou os pedaços dele em toda a região, em tudo que é cidade. Botou um pedaço em cada cidade para as pessoas entenderem que ele não poderia afrontar Deus daquela forma. Daí, meu amigo, é que começa a surgir os problemas. A população começa a questionar a mãe, que agora é a esposa, a Semíramis. Ué, mas o seu marido não era um Deus, por que ele morreu? Ela falou, não, ele não morreu. Porque se ele tivesse morrido, o sol não pararia, o sol já teria parado de brilhar. Então ela convencia as pessoas que, na verdade, Nimrod voltou para o sol e continuava vivo. Ela, então, para manter o status de mulher, esposa de um Deus, ela precisava de um filho. Então ela se deita com vários homens naquele período para tentar engravidar e acaba conseguindo. Ela engravida de uma criança e dá o nome de Tamuz. Esse Tamuz aí, quando ele é menino, ele vai para uma floresta, ele morre dentro de uma floresta em circunstâncias muito estranhas, ninguém sabe por quê. Mas as pessoas começam a trabalhar essa figura dessa trindade profana. Então você tem Nimrod, Semíramis e a criança Tamuz. Era o pai, a mãe e o filho. Essa trindade, ela começa a ganhar força entre aquele pessoal que está ali. O paganismo começa a tomar conta. Abraão ainda não aparece na história, ali está o começo da civilização, está o começo das pessoas, e por mais que Sem, Cã e Jafé tentem colocar as coisas de Deus nos seus devidos lugares, falar de Deus, provar sobre Deus, as pessoas não ficam. Esse fato ele está no capítulo 6 ao capítulo 11 de Gênesis. Então você lembra que a gente está num período pré-abrâmico. Do capítulo 1 ao capítulo 5 vai da criação do mundo até o dilúvio, 2348. De 2348, aí ocorre um ano de águas, lotando a terra, cobrindo a terra, há 11 meses aproximadamente até essa embarcação descer. Depois do capítulo 6 até o 11, é onde Deus faz a dispersão, lá no capítulo 11, das raças. É quando Deus pega e fala assim, olha, eu mandei que vocês crescessem, multiplicassem e povoassem a terra. E os caras estavam tudo juntos, então Deus cria uma confusão de línguas. E isso é citado no capítulo 11. E dali o povo se espalha e começa a povoar aquela região. Então, conforme você está vendo aí no mapa agora, eu devo estar te mostrando pela edição, eles começam a subir. O Assur vai e funda na condição de até também de um deus, um dos descendentes de Cush. Ele forma uma cidade de Nínive. Na verdade ele não era de Cush, ele era descendente de Sem. Ele faz a cidade de Nínive e daí surgem os assírios. À esquerda no mapa você começa a surgir os sírios, aquela parte de os povos pagãos vão se espalhando e levam na mente essa figura dessa trindade infame. Então, com o passar do tempo, você sabe que o mundo teve diversos dominadores. Quem dominou o mundo? Assírios, babilônicos, persas, gregos e romanos. Essas religiões, esses povos sempre mantiveram uma característica comum, sempre mantiveram essa trindade profana. Por exemplo, na Grécia, você tinha Zeus, Afrodite e Eros. Era o pai, a mãe e o filho, que fazia analogia à trindade de Semíramis, Nimrod e Tamuz. Se você for em Ezequiel, meu Deus, ficou minha vista. Ezequiel 8,14, você vai ver Deus muito chateado
falando com Ezequiel, das pessoas adorando o sol, adorando a Nimrod, a rainha do céu, ao Tammuz. O povo realmente idolatrava aquilo ali. Era um misto de admiração, medo, pavor dessa coisa que poderia ser uma divindade. E Deus se aborreceu muito com essa treta. Na Grécia, então, você tinha Zeus, Afrodite e Eros. No Egito, você tinha Íris, Ísis e Horus. Entendeu? Pai, mãe e filho. O Horus vivo era o que descia e virava faraó no Egito. Por isso que todo faraó era considerado o Horus vivo, o filho. E as histórias, para você ter uma ideia, o Íris era irmão de Sete, que matou ele, esquartejou, espalhou todo o seu corpo pela região do Egito e jogou as suas partes genitais no rio Nilo, por isso que o rio Nilo era fértil. A sua mulher tenta reunir esses pedaços para poder ter o marido de volta. Essa história ela tem origem lá em Nimrod, Semiramis e Tammuz. É a mesma coisa. Você tem em Roma, você também tem essa trindade. Em Roma eles eram, aqui, Grécia Horus, aí nós temos em Roma, queimando minha vista, era Saturno, Vênus e Cupido, também a trindade profana. A Igreja Católica, na época, no século IV, para tentar trazer esses pagãos, para falar de Deus para eles, também coloca uma trindade, José, Maria e o menino Jesus, que a ideia era trazer, por isso que qualquer cristão sabe que a trindade dentro do cristianismo é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas se você perceber, a Igreja Católica é José, Maria e Jesus, porque a ideia foi no século IV trazer esses pagãos que continuavam com isso para tentar trazê-los para dentro da igreja. Era uma maneira de convertê-los, uma tentativa de converter. Então esse sujeito, esse Nimrod, ele é o primeiro imperialista que o planeta já teve e é o causador da grande disseminação de deuses em toda aquela região. Você entenda que o planeta não existe, não existe Europa, Estados Unidos, não existe nada. As pessoas estão subindo, estão espalhando. Vem pessoas para o sul, da onde vai, daqui a 600, 1000 anos, vai sair os muçulmanos, sobem para a Síria, Bulgária, Bélgica, Alemanha, e essas pessoas começam a procurar seus locais para viver nesse período. Então, falamos até agora sobre o período pré-abrâmico, nós falamos da criação do mundo até o dilúvio, capítulo 1 ao capítulo 5, isso vai do ano 4004 até o ano 2348. Depois de 2348 a 1921, que dá mais ou menos 427 anos, é que entra o pós-dilúvio, que é esse período de Noé e a criação dessas cidades. Então todas as cidades ali, elas surgem em torno de, onde está a Babilônia hoje, Siná, Suméria e Babilônia, existe um grupo de cidades, civilizações que foram desenterradas. Akkad, Calné, Nippur, são cidades que pertenceram à antiguidade, são as primeiras civilizações que o planeta teve, são essas pessoas. Então, do capítulo 6 ao capítulo 11, é onde ocorre a dispersão das línguas. Então, falamos até aqui do período pré-abrâmico, pós-dilúvio, e do dilúvio até ocorrer essa dispersão que Deus provoca na Torre de Babel, passaram-se 100 anos
aproximadamente, né? E até aqui, então, falamos período pré-abrâmico. Vamos para uma outra fita, que é onde começamos de Abraão em diante, tá certo?